Fala, meus camaradas, Gabriel Barros aqui, eu sou advogado. Eu vou responder alguns questionamentos. Copa do Mundo chegando, aí fica aquela dúvida, né? Posso folgar? O patrão vai me liberar ou não? Como é que fica a minha situação? Se eu faltar, o que é que acontece? Quais as consequências disso? Então eu vou responder a esses e outros questionamentos, certo? O que é que diz a nossa legislação, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho? Quais são as consequências que podem ocorrer, né, de uma eventual falta, coisas desse jaez, beleza? Então vamos aqui, primeiro, né, a empresa, o patrão, ele pode obrigar você a trabalhar num dia e no horário que tiver o jogo do Brasil. A primeira questão que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que não é feriado, o jogo do Brasil, né, não é feriado, não tem nenhuma obrigação legal, ou seja, estipulada por lei, que haja essa liberação, certo? Não tem nenhuma obrigação. O que ocorre, na verdade, é uma tradição já, né? Um certo patriotismo enviesado aí também, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas que faz com que a gente tenha uma paixão, e a paixão pelo futebol, né? A paixão pela seleção brasileira, cada vez mais defasada, né? Mas ainda tem. Então, é mais uma tradição, certo? Então, não tem uma obrigação legal. Não tem um respaldo legal, digamos assim, para obrigar. Mas o que é que pode acontecer, certo? Primeiro que é muito mais uma questão de liberalidade. Então, um acordo que pode ser individual ou coletivo, certo? Então, pode ser um acordo do empregador com o empregado, seja de forma tácita ou expressa, certo? Então, pode ser ali verbalmente também, olha, vou te liberar, vou exigir a compensação, pode ser feito também. Agora, sobre a compensação, é importante enfatizar aqui, certo? Que o patrão ou empregador deixa isso claro, certo? Seja de forma verbal ou de forma expressa, ou seja, mediante um e-mail, mediante algo que fique ali expresso, escrito, por exemplo, né? Ou então ele não pode exigir depois a compensação, porque senão vai ficar no âmbito da liberalidade, ou seja, ele liberou e pronto. Ele vai fechar a empresa ali durante o período dos jogos, ou de um determinado jogo específico, até porque esses jogos, né, dessa Copa agora cairão em horário de expediente, em dia útil, né? Então tudo faz crer que vai ficar mais difícil realmente, né? Então pode ser que também o empregador não libere, porque como eu disse, não tem a obrigação de liberar. Mas por uma questão de tradição, eu já percebo alguns movimentos com pessoas que eu tenho conversado, né, de que o empregador ele vai liberar a gente e tal, os funcionários durante o período do jogo, só durante a hora ali do jogo, depois a gente volta, certo? Só que isso, e é bom ficar atento também se tem alguma norma coletiva, algum acordo ou convenção coletiva, que aí também pode mudar, porque nesse acordo ou convenção, seja de até anos passados aí, pode ter sido estipulado alguma coisa, né? Por exemplo, alguma compensação, então você vai folgar durante o jogo, mas depois vai ter uma compensação em outro dia. Ou então você não vai trabalhar durante ali o jogo e não vai ter nenhuma compensação, certo? Porque vai que o patrão, né, dê uma de desentendido aí e diga, não, você vai ter que compensar, mas tem uma norma coletiva que diz o contrário. Então, é sempre bom, por isso a organização é importante, a organização dos trabalhadores, né, para ficar atento a esse tipo de demanda, certo? Agora, vamos aqui, o patrão liberou e tal, ou então não liberou e eu vou e falto. O que é que acontece? Aí depende da situação, né? Porque se você trabalha em um trabalho que tem uma certa essencialidade social, ou seja, você não pode, você está colocando em risco a sociedade, por exemplo, se você falta ao seu trabalho, coisa desse tipo. Vamos supor que é um médico que tem que fazer um plantão no hospital público, coisa assim, sabe? Então realmente pode ser passivo de justa causa. Em uma situação mais normal de um funcionário que deixou de ir e não tinha nenhuma falta, não tinha nada que dissesse contra ele, sabe? Não tem nenhum histórico desfavorável, aí o recomendado, e aquilo que é decidido já por tribunais aí Brasil afora, aqui no estado também, de outras situações, né? É que seja feita uma advertência, uma punição, uma redução, no caso salarial, uma punição salarial, no caso, né, pelo dia, se a pessoa faltar o dia, né, ou pelo horário ali que a pessoa deixou de trabalhar. Então, coisas mais que ficam em âmbito mais de uma certa vertente um pouco mais amigável, negociável, né, e não
já partir para a justa causa. Então é bom ficar atento para isso. Então, como eu disse, é importante que o empregador verifique se existe, né, algum instrumento normativo, ou seja, a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, que preveja algum tipo de situação, certo? Na sua ausência, aí sim, uma das alternativas seria a empresa dispensar os seus funcionários nos dias e ou horários dos jogos da seleção brasileira, sem realizar qualquer desconto prévio, certo? Mas exigindo compensação futura, nos termos lá do artigo 59, parágrafo 6º da CLT. E aqui é importante a gente lembrar que as jornadas de trabalho futuras, caso haja essa compensação, não poderão ultrapassar os limites de 10 horas diárias e de 44 horas semanais, certo? Então fiquemos atentos também a isso, fique atento a isso aí, tá bom, pessoal? Então, por isso, a ausência do posto de trabalho nos dias de jogos da Copa do Mundo pode acarretar o desconto do salário, no descanso semanal remunerado, por exemplo, além de desejar a aplicação de punições que podem ser da ordem de uma simples advertência verbal ou formal, passando pela suspensão contratual também, por exemplo. E em caso mais grave, né, aí sim, caso tenha uma relação de um serviço essencial ali, como eu disse anteriormente, aí pode desaguar, pode culminar em uma justa causa, certo? Então é basicamente isso. Mas é sempre importante a gente enfatizar aqui que parte muito de um acordo, certo? E que normalmente parte também de uma liberalidade do empregador, não uma obrigação. Então isso tudo deve ficar estipulado, certo? Fiquem atentos a isso aí, a essas questões, beleza? Essa foi uma dica, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem, preciso muito dessa ajuda de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.